Seja bem-vindo a mais uma cobertura de congresso internacional aqui pelo Cardio Papers. Hoje a gente vai resumir para você os principais trabalhos que foram apresentados lá no congresso American Heart 2024, que aconteceu lá em Chicago, e que eu e meu convidado de hoje estávamos lá checando em loco tudo para você. O que é que a gente vai discutir hoje? Várias novidades boas. Novo tratamento para ICFEP que diminui internações hospitalares. A gente vai falar sobre o futuro da cardiografia. Será que o cardiografista vai ser aposentado e trocado aí pela inteligência artificial? A gente vai falar sobre o maior estudo que já houve de colchicina na coronariopatia, e aí a colchicina veio para ficar, tomou banho de água fria, o que aconteceu? Vamos discutir em detalhes aqui para vocês. Vamos falar sobre o futuro da cardiologia, terapia gênica, novos tratamentos para lipoproteína aumentada, entre outras coisas, né? Várias novidades chegando aí nesse campo de lípides e terapia gênica na cardiologia. Vamos falar sobre a nova esperança no campo da cardio-oncologia, que inclusive teve participação, foi apresentado por uma brasileira. Vamos falar em detalhes para vocês, né? Orgulho da gente ter grandes apresentações aí comandadas por brasileiros nos congressos internacionais. Vamos falar de várias novidades sobre FA, inclusive, será que chegou a hora de você abandonar o anticoagulante na FA e ficar usando só aquele dispositivo de oclusão de apêndice atrial esquerdo? Será? Vamos falar também sobre isso. E muito mais, controle da pressão no paciente diabético, uso de espironolactona de rotina no paciente infartado e várias outras coisas. Separamos aqui 13 trabalhos para discutir aqui ao longo de uma hora e meia com você. Não estarei sozinho, estará aqui do meu lado, meu parceiro já aqui de 14 anos aqui do Cardio Papers, né, cofundador do Cardio Papers, junto comigo, com o André. Figueiredo, entra aí. Fala, pessoal, beleza? Mais uma cobertura aqui, realmente esse congresso surpreendeu, né? Vieram vários trabalhos que a gente achou que não ia ter um futuro e acabou sendo bem interessante, então acho que é um congresso que foi melhor do que a gente esperava. Perfeito, Figueiredo. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente sempre divide em macro áreas, né? Dividimos aqui, Figueiredo, em 4 áreas principais. Insuficiência cardíaca, para começar. Depois, coronariopatia e fatores de risco, entrando em hipertensão aqui na jogada. Terceiro ponto, arritmias. Muita coisa aqui de arritmia, tanto supraventricular quanto ventricular. E, por fim, novas tecnologias, terapia gênica, inteligência artificial e assim por diante, o futuro da cardiologia. Vamos começar, então, com a área de ciência cardíaca, Figueiredo, que a gente separou 2 trabalhos aqui. O primeiro, trabalho Summit, né, que estava ali muito esperado, e temos os resultados agora. Qual é a lógica? A gente sabe que obesidade tem um papel ali, né, fisiopatológico na insuficiência cardíaca, principalmente na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Estima-se que a prevalência aí de ser com fração de ejeção preservada deve subir muito nos próximos anos devido à epidemia de obesidade. E a gente já viu ali, né, por trials prévios com semaglutida, de que o uso de semaglutida, 2,4 mg uma vez por semana, em pacientes com ICFEP e obesidade, MCA acima de 30, trazia melhora de qualidade de vida, né, associada com perda de peso, como esperado, e tinha ali uma tendência de diminuir internação hospitalar, mas os trials, né, o STEP-HFpEF, tanto com diabéticos quanto sem pacientes diabéticos e não diabéticos, 2 trials separados, eles não tinham poder suficiente para falar sobre essa questão de internação hospitalar. E aí surge o trabalho Summit, né, Figuinho, que foi usando tizepatida, é um agonista dual, né, GLP-1, GIP, que causa bastante perda de peso, até mais do que a semaglutida, e testou-se exatamente nessa população, pacientes com IC, fração de ejeção preservada, IMC maior do que 30, bem sintomáticos, como a gente vai discutir depois, e aí era testado placebo ou tizepatida, chegando até a dose máxima, né, ali de 15 mg semanal, e o objetivo era justamente ver, entre outras coisas, se ia haver diminuição de morte cardiovascular e eventos ligados à insuficiência cardíaca. Diz aí, Figueiredo, o que é que foi observado nesse trial? Então foi um estudo que eles juntaram 731 pacientes, para pacientes com idade média de 65 anos, mais de metade eram mulheres, e o MC médio de 38, realmente, um paciente com MC mais elevado. E o que eles viram, esse desfecho primário aí, foi uma redução do desfecho primário, que era o que a gente mais queria ver aí, né, se tinha algum impacto em morte cardiovascular e eventos de piora de C, uma redução de 38%, que era algo que a gente já sabia, né, eles já tinham publicado isso, mas a gente não tinha mais detalhes do estudo.
E foi importante a apresentação para a gente entender realmente como que isso aconteceu. Então, eventos de piora de IC poderia ser uma hospitalização por IC, ele podia ir na emergência e tomar um diurético endovenoso ou só um aumento da dose de diurético. São coisas bem diferentes, né? E quando a gente foi destrinchar em os desfechos secundários, a gente viu, na verdade, houve uma redução de 56% de hospitalização por IC, o que é uma coisa extremamente relevante. Então, esse benefício do desfecho primário, morte cardiovascular e eventos de piora de IC, foi principalmente as custas de redução de hospitalização, que é bem importante, né? Relevante, né, Figueiredo, que continuamos sem nenhum tratamento que reduza a mortalidade na IC com fração de ejeção preservada, né? Por enquanto, nenhum medicamento mostrou esse benefício. Escrevemos, inclusive, um post dia desse, discutindo por que tantos trials mostraram diminuição de mortalidade em IC com fração de ejeção reduzida e nenhum até agora mostrou o mesmo efeito em fração de ejeção preservada. Tem vários fatores para isso, mas, enfim, continuamos sem essa alternativa. Mas, como você falou, teve diminuição de internação hospitalar, existia aquela preocupação do desfecho ter sido atingido, basicamente, às custas de acertar o diurético via oral. É muito diferente, né? O paciente chegar dizendo, estou cansando um pouco, e você aumentar a furosemida dele de 40 para 80 por dia e mandar para casa depois de 1 hora, isso é muito diferente do paciente chegar com a hemagolia de pulmão, você internar, o paciente ficar 3, 4, 5 dias no hospital, né? São desfechos bem distintos, mas, felizmente, né, para dar mais robustez ao resultado, isso foi realmente às custas, basicamente, de internação hospitalar. Figuinha, aqui pontos relevantes, né, que foram levantados ali nas discussões e tal. Primeiro, o BNP não era um critério, o NT para BNP ou BNP, não era um critério obrigatório de inclusão no estudo. Até poderia ter, né, entre os vários critérios, tinha lá, NT para BNP aumentado, ou isso, ou aquilo, enfim, mas não era critério obrigatório. Né? Exatamente, não era um critério obrigatório. E aí, quando a gente foi ver lá, a média do NT para BNP ficou ali ao redor de 200, né, 195 e tal, bem menor do que, por exemplo, no STEP, HFpEF, né? Contudo, os pacientes mostravam ser até mais graves, né? Tinham um teste de caminhada bem mais limitado, tinha aquele score do KCCQ também, com pontuação lá embaixo, né? E aí, um ponto relevante que os autores colocaram na discussão e do artigo na discussão lá na apresentação do congresso foi isso. Se você ficasse confiando, eu só vou tratar, eu estou com um paciente obeso e que está com dispneia, etc. Fica aquela eterna dúvida, será que é um INCFEP? Será que é descondicionamento por causa da obesidade, sedentarismo, etc? Não sei, né? Como é que eu vou diferenciar? E aí muita gente fica se garantindo muito no BNP. Não, o NT pro BNP ou BNP veio normal não deve ser IC. Primeiro ponto, lembrar que quando você vai para os scores, né, o HFpEF nem entra, né, peptídeo natriurético, e o HFAPF entra, mas é um dos vários pontos, ou seja, você tranquilamente pode preencher critério de equação de ejeção preservada no paciente obeso sem precisar de BNP, primeiro ponto. E segundo ponto, como os próprios autores falam, muitas vezes você não vai ter níveis muito aumentados, vai estar ali um pouquinho tocado, e ainda assim o paciente vai estar extremamente restrito do ponto de vista de sintomas e pode ter benefício com a medicação, como a gente viu no trabalho. Acho que esse é um ponto bem importante, né? Essa é uma questão clássica de prova até, né, que a gente sabe que o paciente obeso tende a ter um BNP mais baixo. Então, quanto será que a gente pode confiar no BNP nesses pacientes obesos com INCFEP, né? Então, acho que levantou esse ponto porque mostrou claramente que o BNP médio não muito alto com desfechos ruins, né? Então, acho que esse é um outro resultado que não era o objetivo inicial do estudo, mas acho que levanta a bola para a gente tomar esse cuidado na nossa prática. Em relação à qualidade de vida, que eram 2 desfechos primários, né? Ele conseguiu reduzir o desfecho primário de morte ou eventos de IC. Qualidade de vida, pelo KCCQ, também, da mesma forma, medida em 52 semanas, houve uma redução uma melhora de 19 pontos, né, para quem estava usando antisepatida, e 12 pontos com placebo. Então, foi significativo também melhora de qualidade de vida. Lembrando, né, que tem alguns trabalhos que dizem, né, que 5 pontozinhos de melhora já é significativo clinicamente, né? Então, aí foi uma bela melhora também em relação a isso, né? Um outro ponto interessante, aqui o KCCQ foi em 52 semanas, e vários parâmetros eles mediram em 52 semanas. Mas o segmento do estudo foi mais prolongado que os anteriores, né? Foi um segmento médio de 104 semanas, para ver os desfechos de hospitalização. Então, isso é um outro ponto que dá uma robustez maior a esse trabalho do que os outros trabalhos com a semaglutida que a gente tinha visto, né? Outros pontos interessantes, esse trabalho é bem interessante, né? E tem vários pontos para a gente discutir, que dá para fazer tranquilamente uma live de 1 hora só sobre ele, né? Mas vamos nos conter aqui. Um ponto que eu achei interessante foi até na tabela 1 lá, ele colocava, né, que é onde tem as características basais do paciente, ele coloca aquela relação cintura
altura, né, que era 0,70 e pouco ali nos dois grupos. E isso eu acho que é um parâmetro que cada vez mais o cardiologista tem que se acostumar. Por quê? A gente está muito acostumado a ouvir falar, né, em cintura abdominal, mas a própria cintura abdominal é muito confuso, porque tem lugar que bota 90 para mulher, 90 para homem, 80 para mulher, outro bota 102, 88, tem inúmeros pontos de corte diferentes, depende de etnia, é aquela confusão. E cada vez mais tem sido usado, né, nos trabalhos ali de obesidade, essa relação cintura-altura, porque veja, mesmo se a gente bota um ponto de corte, vamos botar 90 centímetros para homem, né? Uma coisa é um jogador da NBA de 2,20 m, outra coisa é um sujeito de 1,60 m, né? Enfim. Então faz muito sentido indexar pela altura, já tem alguns parâmetros que colocam, alguns trabalhos que colocam que isso tem um bom fator ali preditor e tal. E o ponto de corte, para você que não está acostumado, é 0,5, né? Resumindo, se você tem 1,80 m, você pode ter até 90 centímetros de cintura, circunferência abdominal, né? Daria ali até 0,5 de proporção. Passou disso, a circunferência abdominal está aumentada, isso está relacionado com o aumento de adiposidade, né? Visceral, aquela coisa toda. Nesse trabalho, 0,70 e pouco, 0,75, 0,77, bem aumentado também, parâmetro interessante para a gente se ligar. E, assim, eu acho que um ponto importante que a gente bateu muita tecla lá no congresso é aquilo, né, Figuinha? Se a gente voltar, estamos agora em novembro, finalzinho de novembro de 2024, se a gente voltasse ali para 2020, a gente não tinha nenhum tratamento que alterasse desfecho na IC, fracionação preservada, né? Nenhum. E aí, basicamente, 21, 22 tiveram 2 trabalhos com gliflozina, né, diminuindo, basicamente, desfechos relacionados à IC, as gliflozinas entraram ali pesada nos guidelines de IC fracionação preservada. 2, 3 meses atrás, no Congresso Europeu, a gente teve o Fine Arts com finerenona, também diminuindo eventos relacionados à descompensação de IC, uma terceira terapêutica aí, né, DAPA, EMPA, finerenona, e agora a tizepatida também mostrando diminuição de internação hospitalar. Então, felizmente, né, o nosso armamentário ali para tratar IC com fracionação preservada vai aumentando cada vez mais e muito baseado nas novas medicações, né, gliflozina, GLP-1, né, antagonista não esteroidal de mineralocorticoide. Se a gente fosse para 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha nenhuma dessas medicações, né? Exatamente. Não, perfeito. E lembrar que uma diferença especificamente desse grupo de agonista de receptor GLP-1 é que aí os pacientes têm que ter obesidade. Até se discutiu no congresso, né, que será que vale a pena usar para paciente não obeso, por redução de inflamação, etc. Mas o que a gente tem de evidência até o momento é para pacientes com obesidade, tanto do STEP-HFpEF como agora do SUMMIT, né? Os benefícios foram demonstrados em pacientes obesos. Perfeito, ótima questão. Inclusive questionou-se isso, né, Figuinha? Se eu estou lá com um paciente que tem, sei lá, MC até normal ou sobrepeso, mas tem relação circunferência abdominal, altura aumentada, ou seja, tem adiposidade visceral, né, aumentada. Será que tem benefício? Não sabemos. Teremos que ver aí em trials futuros, certamente serão feitos, mas o que a gente tem até agora, ótima observação, enquanto que gliflozina e finerenona, se não tiver contraindicação, né, basicamente você pode usar para qualquer paciente com fração de ejeção preservada, né, sintomático, etc., né. Aqui a gente tem essa grande questão do paciente ter que ser obeso, ótimo ponto para lembrar. Então, trabalho importante, né, fiquei lembrando que no final, né, aqui da live a gente sempre elenca, né, qual foi o trabalho que a gente achou mais importante. Então, vamos discutir os outros 12 e aí no final a gente fala aí a nossa opinião do que é que a gente achou mais importante. Algum outro ponto aqui que queira levantar do Summit, Figueiredo? Não, acho que é isso, a gente conseguiu resumir de forma breve aí. Temos mais 12, né, tá bom. Vamos nessa. Segundo trabalho, né, a gente sabe que o campo de cardio-onco tem crescido muito, né, nos últimos anos. Se a gente for pegar na nossa época de residência ali, 2009, 2010, estava começando, né, primeiras diretrizes ali de cardio-onco. Basicamente, na época, a gente sabia, não, antracíclico pode causar cardiotoxicidade, era basicamente isso, né, que a gente sabia uns 15 anos atrás. E aí, ao longo desses últimos 15 anos, a coisa tem progredido bastante, né? Cada vez mais o cardiologista está ciente, né, do tanto de medicação, radioterapia, etc., tratamentos oncológicos que podem causar intercorrências cardiológicas e tal. Então, esse foi um primeiro passo. Segundo passo, cada vez mais o cardiologista vai ficando ciente de como ele tem que acompanhar esses pacientes, né? Lançando mão, às vezes, inclusive, de eco com strain, dosagem de troponina ultrassensível, peptídeo natriurético durante a quimioterapia. Sendo que a gente se encontra ali num cenário, às vezes, complicado, porque muitas vezes a gente já pega o paciente com dano feito, uma paciente que estava tratando câncer de mama com antracíclico e já chega com a fração de ejeção de 40%, né, já chamam tardiamente o cardiologista, aí o dano está feito já. Ou, do outro lado, às vezes o cardiologista está acompanhando ali de perto,
notou uma alteração de strain, notou uma elevação de troponina ultrassensível, mas aí fica a pergunta, o que é que eu faço com isso agora? A fração de ejeção está preservada ainda, o strain começou a cair, a troponina começou a subir, mas e aí? E aí vários trials que a gente tem, vários, com inúmeras medicações diferentes, BRA, enfim, estatina, várias coisas aí que a gente já testou, a maioria ou foi neutro, ou mostrava ali benefícios, né, biomarcador, surrogate endpoints e tal. O que é que temos de novidades no campo de cardio-oncologia, que foi inclusive apresentado para uma brasileira? Conta aí, Figueiredo. Então, esse foi um trabalho chamado SARA, né, que foi apresentado pela Marcele Bonato, que fez a formação dela lá em Core, e agora estava num centro lá em Curitiba, e foi um trabalho bem relevante, que foi até bastante discutido lá, foi apresentado no Late Breaking Clinical Trials. Trabalho com 114 pacientes, que eram pacientes que iriam receber antracíclico e que já tinham uma tropa ultrassensível alterada, né, pelo menos maior que 99% do percentil. Então, eram pacientes que já tinham era um paciente de alto risco de desenvolver cardiotoxicidade. Eles ainda tinham fração de ejeção normal, não tinham queda de fração de ejeção ainda. E eles pegaram esses pacientes e randomizaram para usar sacubitril valsartana, naquele esquema de progredir a dose até 97,103 duas vezes por dia, contra placebo. O desfecho primário foi um estudo de 114 pacientes, então eles não tinham poder realmente para ver redução de hospitalização, essas coisas. A ideia foi, como desfecho primário, era avaliar a incidência de queda de pelo menos 15% do strain longitudinal global. Então, esse aí seria um dos critérios, né, para a gente saber que está tendo uma piora. Isso era avaliado em 24 semanas. E o que eles viram? Que houve uma diferença. Então, no grupo que usou sacubitril valsartana, teve 7% de queda de pelo menos 15% do strain, contra 25% no grupo que não usou sacubitril valsartana, que usou placebo, o que deu uma redução de risco relativo de 77%. Então, foi um resultado muito bom, foi um resultado que mostrou realmente uma redução aí do desenvolvimento para a cardiotoxicidade, mas que, obviamente, ainda não é definitivo. Mas, como você falou, é um campo ainda que tem muita coisa para ser demonstrada, né? Eles avaliaram vários efeitos secundários, até tentaram avaliar eventos clínicos, mas não teve diferença, como esperado, né? Não tinha poder para isso. A definição de cardiotoxicidade, que seria uma queda de pelo menos 10% da fração de ejeção, para uma fração de ejeção abaixo de 53%, que era o critério do estudo, no eco não houve diferença, na ressonância também não houve diferença, mas foi 3% no grupo sacubitril valsartana contra 11% no grupo placebo. Então houve uma tendência para melhora, mas também o N não era muito grande, né? De evento adverso, como esperado, teve mais hipotensão e um pouco mais de hipercalemia no grupo que usou sacubitril valsartana. Mas foi um estudo bem interessante, foi um estudo unicêntrico, com N pequeno, que teve um segmento de 24 semanas, então não é a metodologia perfeita, mas é um estudo que conseguiu trazer, placebo controlado, randomizado, duplo cego, então foi uma metodologia interessante que mostrou, foi uma primeira peça, eu acho que para juntar vários outros estudos que vão tentar nos trazer essa resposta se vale a pena ou não usar sacubitril valsartana. Então, acho que cumpriu a função, né, Figueiredo? Acho que cumpriu a função de mostrar que teve esse benefício em relação ao strain. Lembrando, né, que nem todo mundo está acostumado com o strain, né? Quando a gente fala de eco, talvez o parâmetro mais conhecido de ecocardiografia, né, é EROL, né? Desde a época de estudante, você sabe que a fração de ejeção, que é uma das múltiplas formas de você avaliar a função sistólica, né, do ventrículo esquerdo, mas a fração de ejeção, ela tende a se alterar até mais tardiamente, né, na cardiotoxicidade. O strain, que é outra forma, né, mais sensível de você avaliar função sistólica de VE, meu doutorado, inclusive, foi juntando esses dois estudos, foi com strain, mas em pacientes para pós-bariátrica, né, pegando o tema de obesidade do primeiro trabalho. Sim. E ele é mais sensível, né, ele se altera mais precocemente. Então, daí, esse insight de pegar um método mais sensível, que se altera mais precocemente, para você tentar flagrar o início da cardiotoxicidade, mas antes da fração de ejeção ter sido derrubada, né? Sim. Então, acho que ponto bem importante, mostra o conceito inicial de que sim, o sacubitril valsartana pode ter papel relevante nisso. A grande questão agora seria você ir para trabalhos maiores, tanto para validar multicêntricos, etc., quanto para ver desfecho clínico, que em última instância é o mais importante para o paciente, né? O paciente né, a maioria era câncer de mama, em última instância, o que ela quer saber em relação a sintomas, desfecho, né, e por aí vai, né, coisas de repercussão clínica do dia a dia. Então, o que esperar aqui para frente, né, a gente tem o estudo PRADA 2, que vai sair em 2025, testando também o cenário do
parecido, e o mainstream, que vai ser ainda maior, provavelmente maior que 400 pacientes, que deve sair só em 2027. Então vamos ter vários trabalhos aqui nos próximos anos que vão juntar outras peças, né, para a gente poder definir realmente qual que é o papel, se a gente pode pensar em usar ou não sacubitril valsartana, pensando em prevenção de cardiotoxicidade. Boa. Parabéns mais uma vez a Marcélia, a todos os autores, né? A gente sabe a dificuldade que é fazer trials aqui no Brasil, né? Geralmente você está lá no seu hospital atendendo seus pacientes, fazendo a parte assistencial, e em cima disso você está fazendo a parte de pesquisa, né? Muitas vezes em hora extra, aquela coisa toda. Então, parabéns aí pro pessoal, trial super completo, né? Como a gente já falou, com strain, com ressonância, biomarcador, etc. Então, que bom que a gente tem aí mais uma vertente a ser aprofundada aí na cardio-oncologia. Beleza, com esses 2 trabalhos, então, a gente encerra a parte de C. Eduardo, mas tem vários outros trabalhos em relação ao uso de espironolactona, em relação a controle de potássio no paciente que usa espirona na IC. Enfim, mais uma vez, a gente já selecionou 13 aqui, dá para ir para uns 20 trabalhos, mas vamos ficar nesses 13, de IC foram esses 2. O próximo que a gente vai agora, Figueiredo, em relação a coronariopatia e fatores de risco, vamos botar a hipertensão aqui junto, né, já que é um dos principais fatores de risco para coronariopatia. Então, uma das questões que a gente fala muito, né, em coronariopatia aguda é a questão do risco residual. Você chegou lá com um paciente com infarto, né, infarto com supra, sem supra, que seja, abriu a artéria, colocou stent, começou estatina, controlou pressão, aquela coisa toda que a gente está acostumado, dupla agregação e tal. Mas a gente sabe que mesmo tratando esses pacientes bonitinho, como tem lá nas diretrizes, esses pacientes ainda têm uma chance de recorrer a eventos, de ter novos infartos, ter que bater em emergência, morrerem, enfim, nos próximos anos, que não é desprezível. Isso a gente chama risco residual. É o que sobra depois que você trata o feijão com arroz, certo? E aí tem várias vertentes, Figueiredo, de como a gente conseguiria, né, diminuir esse risco residual. 2 vertentes são... Primeiro, uma antagonizando a receptores mineralocorticoides, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem ativação do sistema mineralocorticoide, isso está relacionado com aumento de fibrose, aumento de arritmia, aumento de pressão, várias coisas. Então, na hora que você antagoniza o sistema mineralocorticoide, você poderia ter benefício. Um exemplo disso é com espironolactona. E outra vertente é você atuando em inflamação. A gente sabe que naquela gênese tanto da formação da placa quanto da estabilização da placa, tem aquela questão toda, né, de leucócitos, macrófagos, monócitos e tal. Será que se você entra ali nessa parte e corta a parte inflamatória, inibindo interleucinas, etc., você poderia ter benefício? Um dos exemplos disso seria a colchicina, certo? E aí a gente teve esse trabalho aqui, que foi o Clear Synergy, que é um trabalho grande, mais de 7 mil pacientes, e que é um estudo fatorial. Diz aí, Figueiredo, o que é um estudo fatorial 2x2, como o pessoal costuma dizer? Então, a ideia é testar 2 hipóteses ao mesmo tempo no estudo, né? Então, eles colocaram a hipótese de ver se a espironolactona seria benéfica nesses pacientes, então comparando espironolactona com placebo, e ao mesmo tempo a hipótese de que colchicina, para evitar de reduzir a inflamação, seria benéfico. Então, comparando colchicina com placebo. Então, teriam aí 4 grupos, né? Pacientes que usaram só espironolactona e placebo, com espironolactona e colchicina, só colchicina e só placebo, né? E eles fariam aí uma análise estatística para poder ser comparáveis aí esses 2 grupos de forma independente. Perfeito. Lembrando, né, que esse desenho de estudo fatorial é bastante usado em cardiologia. De cabeça, talvez o estudo fatorial mais conhecido da história tenha sido o ISIS-2, né, que na época comparou usar aspirina ou não, né, no infarto, e usar streptokinase ou não no infarto. E foi um trabalho, o mega blockbuster da história da cardiologia, que mostrou que tanto streptokinase quanto aspirina diminuíam absurdamente a mortalidade ali na fase aguda de infarto. Mas se a gente for pegar de forma mais recente, tem o Augusto também, né, liderado por Renato Lopes, né, nosso eterno preceptor, meu, né, pelo menos, né, que você não fez Escola Paulista. Nossa, eterno preceptor, foi meu preceptor lá na época da residência de clínica na Escola Paulista, e que o Augusto pegava ali naqueles pacientes, né, com FA e com indicação de anticoagulação, comparava tanto o uso de terapia dupla versus terapia tripla, e em relação ao anticoagulante usava anticoagulante oral direto versus varfarina, né, outro exemplo, né, então você consegue testar 2 hipóteses. Então, perfeito, Figueiredo. O trabalho era basicamente isso, era basicamente 95% dos pacientes eram com infarto com supra, reperfundidos, né, precocemente ali com colocação de stent, né, stent Synergy, e esses pacientes eram randomizados já ali nas primeiras horas pós-infarto, e era dividido como você falou, né,
colchicina versus placebo, espironolactona versus placebo. E aí, resumindo muito, né, porque esses foram 2 trabalhos de publicação simultânea no New England, resumindo muito, ambos neutros, né, a espironolactona de rotina não mostrou benefício nesses pacientes, lembrando que a gente tem o Éfesos lá de trás, né, que mostrou que você usar eplerenona em pacientes que têm fração de ejeção menor do que 40% ali na fase aguda de infarto e que tem sintoma de C ou diabetes tiveram benefício, continua, esse grupo aí a gente vai continuar, não muda, a gente continua prescrevendo. A dúvida aqui era maior, era se não só nesse subgrupo, mas será que o paciente chegou com infarto, principalmente infarto com supra, será que eu posso botar no carimbo lá da pressão, espironolactona para todo mundo? Era basicamente essa dúvida e a resposta foi não teve benefício. Então, primeira questão da espirona, não muda o que a gente costuma fazer, espirona, eplerenona, tanto faz. Não muda o que a gente faz, continua a conduta que a gente já vinha seguindo, né? Então, ok. O que chamou muito mais atenção foi o braço da colchicina, porque em relação à colchicina, a gente tem 2 grandes trabalhos, né, ali na cardiologia, o Colcott com pacientes agudos, 4.000 e poucos pacientes, e o Lodoco 2, para quem não sabe, Lodoco é de Low Dose Colchicine, né? Lodoco 2, que era para pacientes com DAC crônica, ambos positivos e com benefício 20 e poucos por cento de redução de desfecho em ambos os trials. Com esses 2 trials, as diretrizes internacionais foram mudando, colocaram ali inicialmente colchicina como indicação 2B, né, ou seja, considerar em casos de exceção e tal, mas a diretriz de DAC crônica europeia desse ano, que saiu 2, 3 meses atrás, já colocou como 2A, né, ou seja, meio que usar na maioria dos casos. Ok. Esse trabalho aqui, por que ele foi importante, Figueiredo? Primeiro, foi neutro, né? Bem neutro, as 2 curvas totalmente iguais ali, colchicina versus placebo, primeiro. Segundo, é o maior trabalho que a gente tem de colchicina na coronariopatia crônica até agora, né? 7.000 pacientes, basicamente, versus 4.000 e pouco, 4.000 e muito do Colcott na coronariopatia aguda. Maior follow-up no Colcott era 2 anos, aqui foi 3 anos, né? Muito mais eventos do que nos outros trials, etc. E foi neutro, né? E aí, meio que banho de água fria, balde de água fria ali, nessa teoria inflamatória para a coronariopatia. Você já vinha prescrevendo colchicina para paciente com DAC crônica, sim ou não, Figueiredo? Muito pouco. Paciente que tem alguma outra indicação, considerava indicar, mas foi 1 ou 2 vezes, não estava na minha rotina ainda não. Também não estava na minha, sinceramente, e eu acho que depois desse trial, aí que fica menos ainda, né? Sim. Lembrando que a gente tem um bocado de trial rolando de colchicina na DAC, tanto aguda quanto crônica, a gente deve ter resultado desses trials aí nos próximos anos. A minha impressão já era, antes desse trabalho, mas a minha impressão era, deixa a barba de molho, vamos esperar os próximos trials para a gente decidir. Eu não, sinceramente, prescrevi para ninguém até agora. Agora eu acho que ratifica ainda mais, segura que o meio de campo, vão observar. Um ponto importante é aquele negócio, né, Figueiredo? Não é só, o trabalho foi neutro, então não serviu de nada. Serviu, entre outras coisas, para mostrar, por exemplo, diminuiu a PCR ultrassensível, como já era esperado e tal, mas teve um perfil de segurança relevante, né? Porque, assim, em outros trabalhos, levantou-se a bola de aumentar sepse, infecção grave, até mortalidade de causa não cardiovascular. Aqui não, aqui em relação à infecção grave, mortalidade não cardiovascular, foi bem neutro, né, ratificando o perfil de segurança ali da colchicina. Mas se a gente for resumir então agora, certo, Figueiredo? De coronariopatia a gente já falou, esses são os 3 trials principais. A gente tem 2 trials também em AVC, que foi o CHANCE-3 e o CONVINCE, ambos negativos, não mostrando benefício de colchicina em outro tipo de doença aterosclerótica, né, que é o AVC. E se a gente for fazer um mega resumo sobre teoria inflamatória e coronariopatia, o que a gente tem até hoje? A gente tem o CANTOS Trial com canakinumab mostrando uma redução de 15% de eventos, né? Dr. Paul Reed, que liderou esse trabalho, terminou que o canakinumab, a própria empresa que patrocinou o estudo, jogou o canhão ali para câncer, porque tinha alguma evidência que poderia diminuir câncer de pulmão, não pequenas células, enfim, terminou nunca sendo colocado ali no mercado para cardiologia, o pessoal não usa e tal, mas levantou a bola ali, talvez tenha sido o primeiro grande estudo que levantou a bola. Tem um trabalho com metotrexato negativo, tem esses 3 trials de colchicina em DAC, 2 positivos e o maior, que a gente comentou agora, negativo. E tem alguns trials rolando com inibidor direto da IL-6, o nome é sempre ótimo, né? Ziltivekimab, né? Que é o Paul Reed que está liderando também, que é o trial Artemis e o trial Zeus, que tinha inclusive propaganda lá no congresso e tal, que a gente deve ter resultados aí nos próximos anos, mas que adicionariam novas peças aí nesse quebra-cabeça da inflamação versus coronariopatia. Mas minha opinião agora é essa, Figueiredo. Deixa a colchicina de molho por enquanto, sinceramente, considera em casos excepcionais. Não é. E vamos ver para onde é que vai.
Não é o ponto final da história, porque tem muita coisa rolando ainda, né? Vai ter outros com Chicina, mas eu acho que agora só reforça que a gente deve esperar esses outros trabalhos para ver o conjunto da obra aí, ver realmente quem pode se beneficiar, se alguém vai se beneficiar realmente. Eu concordo, acho que é melhor segurar por enquanto. Último ponto, Figueiredo, só voltando para a Espirono, último ponto bem relevante que o pessoal discutiu lá, as discussões são muito boas, né, lá no Congresso, porque é sempre algum dos investigadores apresentando o trabalho e depois alguém discutindo, né, fora do trabalho, discutindo alguns pontos relevantes. Um dos pontos que foi comentado em relação à Espirono é o seguinte, né, colocaram-se vários trials lá sobre o uso de tratamentos meio que rotineiros depois de infarto, incluindo gliflozina, sacubitril/valsartana e tal. E o que se mostrou ao longo dos anos, a taxa de eventos, né, dos pacientes nesses trabalhos, eles vem caindo muito, mortalidade vem caindo muito, desfechos compostos, incluindo infarto, vem diminuindo muito. Então, quando você compara, por exemplo, o Ephesus Trial lá de trás, né, que usou eperinone em paciente com disfunção de VE e tal, e que mostrou benefício, com esse trial agora, né, a questão da Espirono, a mortalidade é 1/5, 1/6 hoje em dia do que era 20 anos atrás. E aí, obviamente, quanto menos desfecho acontece no trabalho, mais difícil você mostrar alguma melhora, tem que ter um N maior, aquela coisa toda, mostrando que o nosso tratamento, de forma geral, né, cardiologia, de uma forma geral, vem melhorando muito para eventos agudos aí nas últimas 2 décadas, né? Eu acho que é outro ponto relevante. Beleza, Figueiredo. Então, aqui em relação à coronariopatia, tivemos esses 2 trabalhos, e aqui a gente botou essa segunda seção, coronariopatia e fatores de risco, né? E aí ficou esse trabalho aqui também de controle de pressão e hipertensão no paciente diabético. E aí, Figueiredo, o que a gente tinha até agora de trabalho, né? Especificamente voltado para essa questão, pacientes diabéticos, risco cardiovascular aumentado, devo manter a pressão mais tranquila ali ao redor de 140, abaixo de 140, ou mais intensiva, abaixo de 120, que a gente tinha até agora do trabalho ACORD-BP, que mostrou o quê na época? Que foi neutro. Ou seja, não teve diferença entre as 2 estratégias, né? Qual foi a grande questão desse trabalho, querido? Na época, eles estipularam que ia ter uma taxa de eventos ali de 4%, né, ao ano de eventos. E isso no grupo placebo, no grupo conservador, né, abaixo de 140. O que se observou na prática é que essa taxa de eventos foi muito menor, foi de 2% só. E aí, no final das contas, o N ficou prejudicado, porque quanto menor a taxa de eventos que é observado no trabalho, maior a quantidade de pacientes que você tem que randomizar para mostrar alguma diferença, né? E vice-versa. O menor então, como a taxa... diferença no tratamento. Exatamente. Como a taxa de eventos foi bem menor, o pessoal falou na época que o trabalho era underpowered, né? Ou seja, ele não tinha poder suficiente para mostrar a diferença entre os 2 grupos. De todo jeito, se você entrar lá nas diretrizes da SBC, da American Heart, do ESC, que saiu agora há pouco, eles colocam os pacientes diabéticos no mesmo bolo ali dos pacientes de alto risco cardiovascular que devem almejar metas, né, mais agressivas de pressão, apesar da existência do ACORD ter sido neutro, né? Beleza. E aí o que é que foi feito agora? Esse trabalho aqui, o BP Road, ele pegou justamente esse contexto aí do ACORD que tinha acontecido isso tudo. Foi um trabalho chinês. E eles falaram o seguinte, vamos fazer, né, um novo trabalho, né? Sendo que dessa vez vamos estipular que a taxa de eventos por ano vai ser, né, de 2%, né, baseado no ACORD, e vamos colocar paciente diabético, né, tanto de prevenção secundária quanto de prevenção primária com risco aumentado, acima de 50 anos, etc, etc, e vamos, basicamente, o mesmo desenho, vamos botar ali um grupo 140, outro grupo abaixo de 120, né? E com isso, um N bem maior para poder ter poder para... E aí colocaram 12 mil e poucos pacientes, o triplo, basicamente, né, do ACORD, o N muito maior. E aí, resumindo bastante, de novo, né, a gente teve uma redução ali de 21% de desfechos cardiovasculares com essa estratégia do BP Road, né, era o médico assistente que escolhia, né, de acordo com os guidelines lá, mas ele que escolhia as medicações, tá? O importante não era se era a medicação X, Y, Z, era se a pressão tinha baixado ou não, e de fato baixou, quando você comparava o grupo conservador com o grupo intensivo, a pressão era bem mais baixa, uns 15, 16 milímetros de mercúrio abaixo no grupo intensivo, né? E aí teve diminuição de 21% de desfecho, não teve diferença de morte, grande parte dessa diferença foi em redução de AVC, que é esperado, né? A gente sabe que pressão alta é o principal fator de risco para AVC isquêmico, no final das contas, né? Então, foi isso que o estudo mostrou. E aí fica o questionamento. O que é que os guidelines mostram, né? Eles falam para você manter uma pressão sistólica abaixo de 130, isso baseado no SPRINT, sendo que o SPRINT de 2015, ele mantinha pressão no grupo intensivo abaixo de 120. Por que o SPRINT usava 120 e os guidelines dizem 130?
Porque no sprint tinha aquela questão que a pressão não era medida pelo profissional de saúde, era colocado lá um aparelho eletrônico, o profissional de saúde saía da sala e o aparelho eletrônico ia medindo a pressão do paciente, tal, tal. E isso daí tende a tirar um pouco, né, do efeito jaleco branco da jogada. E aí, provavelmente, uma pressão de 120 lá no try sprint deveria corresponder a 130 na vida real. Por isso que ficou 130. Nesse try, pelo que está dito lá, não, era medida normal mesmo de pressão pelo profissional de saúde. Então, um primeiro questionamento é, se você vai para o guideline europeu atual, ele diz, olha, pacientes de forma geral, incluindo diabéticos, você deve almejar uma sistólica entre 120 e 129, mais perto do 120 ali. Beleza, é condizente com esse trabalho. Mas nesse trabalho, se você for ver, uma boa parcela dos pacientes ficava abaixo de 120. E aí, será que você deveria ser mais agressivo ainda com o paciente diabético? Questionável. O fato reforça o que os guidelines já dizem, de que paciente diabético entra junto com a maioria dos outros pacientes de alto risco e que você deve almejar metas mais baixas de pressão. Lembrando que era um trial na China, né? Então, pacientes orientais têm uma série de peculiaridades em relação aos ocidentais, né? Tem risco de sangramento maior, IMC acima de 23, por exemplo, já é considerado alterado, enquanto que no Ocidente acima de 25. Enfim, tem uma série de peculiaridades, né, de idiosincrasias ali do paciente oriental. Então, tem esse problema da validação dos dados, né, para a população ocidental. Mas trabalho importante também que reforça essa tese de que a gente tem que ser agressivo ali no controle da pressão. Gostou desse trabalho, Figueiredo? Não, um trabalho bom. Acho que realmente era uma pergunta ainda que estava meio em aberto, né, com a história do acorde dando neutro, então foi um trabalho interessante, sim. Perfeito. Bem, vimos em ciência cardíaca o Summit da tirzepatida na obesidade, vimos o SARA de sacubitril/valsartan na cardio-oncologia. Na parte de DAC, fatores de risco, falamos do Clear Synergy e dos dois braços dele, espirono e colchicina, da DAC aguda, ambos neutros. E falamos agora do BP-Road, controle intensivo de pressão no paciente diabético. Vamos agora para a parte de arritmia. Aqui a gente tem 4 trabalhos. Eu vou começar, até mudei a ordem aqui, Figueiredo, para passar a bola para você. Vamos começar pelo Brain AF, certo? Perfeito. Porque a questão aqui é o seguinte, a gente está acostumado já pelas diretrizes, se for diretriz europeia, o CHADS-VA, se for pela americana e pela brasileira, o CHADS-VASC, né? Não importa, o que importa é se o paciente tem aqueles fatores de risco tradicionais, né, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, idade avançada e tal, esse paciente pontua mais nesses scores de risco tromboembólico e ele ganha de coagulação de rotina. Já no paciente que não tem esses fatores de risco, que tem, por exemplo, um CHADS-VASC de 0, a tendência é você deixar quieto, não usar nada nesse paciente, né, Figueiredo? A questão é, será que anticoagular esses pacientes de rotina poderia ter algum benefício em prevenir, por exemplo, progressão inicial ali de um quadro demencial, inicial, né? Porque existia aquela teoria de que talvez microembolias podiam ir comprometendo a função cognitiva do paciente, etc. Explica aí o que foi o estudo Brain AF e o que ele mostrou. Será que vale a pena a gente começar a anticoagular paciente com CHADS-VASC 0 agora? Diz aí. Era uma dúvida relevante, realmente. E aí eles fizeram isso, eles pegaram um paciente, então, que tinha uma idade entre 30 e 62 anos, acima de 65 já ganharia um ponto no CHADS-VASC, e que não era hipertenso, não era diabético, não tinha IC, que eram basicamente de baixo risco de eventos, realmente. E o desfecho primário, a ideia deles era ver uma redução de AVC, AIT, embolia sistêmica, como a gente está acostumado, mais essa questão de declínio cognitivo. Que eles usaram o score MOCA, que ele é mais sensível para detectar pequenas mudanças no déficit cognitivo, né? Tipo um mini-mental turbinado, né, Figueiredo? É o mini-mental turbinado, né? Então eles usaram um mais sensível para pegar realmente pequenas diferenças se elas houvessem, né? Eles pegaram 1.235 pacientes, idade média de 53 anos, 25% de sexo feminino, quase 80% é com FA paroxística, seguiram por 3,7 anos, quase 4 anos, e o que eles fizeram de intervenção para ver se teria algum benefício seria tentar rivaroxabana de 15, e aí foi uma discussão, eles comentaram que não usaram a dose de 20 para reduzir o risco de sangramento, mesmo que eram pacientes de menor risco. Então, rivaroxabana de 15 contra placebo. Será que usar uma dose um pouquinho mais baixa de rivaroxabana conseguiria reduzir pelo menos o declínio cognitivo, alguma coisa assim? E nesse segmento aí de quase 4 anos, eles não viram diferença nenhuma. Então, não houve diferença nem em AVC, embolia sistêmica, nem em declínio cognitivo. Então, não é que foi um estudo irrelevante, foi um estudo importante, na verdade, porque ratificou as recomendações das diretrizes, né? Então, esse paciente realmente de baixo risco, nem para melhorar declínio cognitivo, nem para outros desfechos menores,
não valeria a pena a gente considerar anticoagular se for só por causa disso. Então, é um estudo interessante, eu acho que ajudou a reforçar uma peça a mais aí no quebra-cabeça da anticoagulação NFA, né? Acho que ponto importante, Figueiredo, a gente até publicou isso também no Instagram, uns 3 meses atrás. Tem um artigo muito interessante, se eu não me engano, do Lancet, que mostra que 50%, mais ou menos, 49% para ser mais preciso, dos casos de demência seriam preveníveis, e a grande maioria desses fatores preveníveis são justamente da nossa área do cardiologista, tipo Sim. sedentarismo, LDL alto, hipertensão, diabetes, tabagismo e assim por diante, né? Então, bem importante isso, porque eu acho que não é uma coisa que o cardiologista pensa tanto, né? Estou tratando aqui os fatores de risco cardiometabólicos do paciente. Você geralmente pensa que você está prevenindo infarto, insuficiência cardíaca e tal. Mas você também está prevenindo demência, e lembrando que demência é uma causa altíssima de mortalidade, né? Nos Estados Unidos, Brasil, etc. E todo mundo que já acompanhou o paciente com quadro demencial sabe que é um quadro que, além de ter mortalidade alta, né, consome muito o paciente, a família, né? É uma coisa extremamente complexa. Exatamente. Então, apesar desse trabalho ter sido neutro, né, não ter mostrado benefício em relação a isso, mas lembrar o papel crucial do cardiologista em prevenção de casos futuros de demência, né? Perfeito. Perfeito. Aí, Figueiredo, esse aí, beleza. A gente viu, então, que em Chades VASC 0, Chades VA 0, basicamente, não está indicado anticoagulação mesmo, reforçando isso. Mas aí vem uma outra provocação. Será que a gente poderia eliminar o uso de anticoagulação no paciente que tem indicação, que tem Chades VASC alto? E aí esse trabalho foi bem interessante, porque a gente sabe que uma parcela significativa dos pacientes com FA termina indo para ablação. Já discutimos demais a ablação aqui, né, no Cardio Papers, tirando o cenário de paciente que tem C avançado, todos aqueles detalhes lá do trabalho CASL-EF e tal, que não vamos entrar agora em detalhes aqui, mas tirando essa subpopulação muito específica, em centros muito específicos e tal, você não tem evidência que a ablação diminui mortalidade, AVC, esse tipo de coisa, mas ela diminui burden de FA, quantidade de arritmia e por aí vai. Ok, é fato. Uma boa parcela desses pacientes vão para ablação. Primeiro fato. Segundo fato, esses pacientes, todas as diretrizes dizem, já caiu várias vezes na prova de título isso, diz, você ter feito ablação ou não do paciente não vai mudar a estratégia de anticoagulação posterior. Ou seja, se você mandou um paciente para ablação, ele tinha um Chades VASC de 3, ele tinha indicação de anticoagulação antes, vai continuar tendo depois, porque a chance de recidivar a arritmia é razoável no longo prazo e tal. Ok. Mas aí vem aquela questão. Em paralelo, a gente tem o dispositivo de oclusão de apêndice atrial esquerdo, o mais conhecido é o Watchman, né? Que você oclui ali o apêndice atrial esquerdo, local onde a maioria dos trombos na FA é formado, e tem alguns trabalhos que sugerem não inferioridade em relação a, por exemplo, varfarina, né? Contudo, hoje em dia a gente usa DOAC na maioria dos pacientes com FA, não usa varfarina, tirando questão, né, de custo e tal. E aí fica a pergunta, será que o paciente que vai para uma ablação, será que não dava para aproveitar e, além de fazer a ablação, colocar um oclusor de apêndice e acabou o paciente sair sem anticoagulante no procedimento, né, ou usado só durante ali pouquíssimo tempo após o dispositivo, mas a longo prazo ficar sem anticoagulante? E essa foi a pergunta do estudo Option. Basicamente, eles pegavam pacientes que ou tinham feito ablação recente ou que iam fazer em breve, e eles randomizavam para um grupo continua usando DOAC, né, anticoagulantes novos, podia ser qualquer um dos anticoagulantes orais diretos, o mais comum foi a pixabana, ou eles colocavam o oclusor, usavam anticoagulante um tempinho ali, protocolo de pós-oclusão, mas a longo prazo ficava só com o oclusor mesmo. E era um trabalho de não inferioridade para mostrar, né, se seriam estratégias equivalentes. E resumindo, o trabalho mostrou que em relação a eventos morte, eventos tromboembólicos, as taxas foram muito parecidas, né, atingiu a não inferioridade. E em relação ao sangramento é meio óbvio, né, um grupo está anticoagulando, outro grupo não está anticoagulando, é meio óbvio o sangramento. Né? Isso aí é profecia autorrealizável, como se diz, né? E aí ficou aquela questão, né? Começaram a levantar a bola, pronto, agora já começou a aparecer no Twitter, né? O pessoal mostrando lá, não, acabei de fazer aqui a ablação, mais o ótimo, tá resolvida a vida do paciente. Será que é isso mesmo? E esse trabalho é bem importante, o João Mandrola, que é um cara que a gente gosta muito, bateu muito nesse trabalho lá, na cobertura dele e tal, e ficou um questionamento grande, porque para a imprensa leiga, para o paciente, pode dizer, eu vou para um procedimento que vai me curar da FA, a gente sabe que não é o caso, a maioria dos pacientes termina recorrendo a FA a longo prazo, primeiro. E segundo, vou colocar ali um dispositivozinho que eu não vou ter que usar mais anticoagulante, que a gente sabe que é um problema. Imagina, você usar anticoagulante durante 5, 10, 15, 20 anos,
tem custo, tem risco de sangramento, né? Mas será que foi isso? Seria a cura perfeita da FA, né? Você tira a arritmia e tira o risco de AVC. Pois é. Mas assim, aí resumindo, né, esse trabalho tem várias questões metodológicas bem interessantes sobre desenhos de trabalho de não inferioridade, etc. Né? Como a gente tem cobrindo um bocado de trabalho, daria para fazer uma live só sobre ele também. Mas pontos relevantes aqui que a gente tem que levantar. Primeiro, tem a questão da quantidade de eventos que acontecem no trabalho. Digamos, Figueiredo, que eu vou fazer um trabalho tipo o ISIS-2, certo? O ISIS-2 não comparava AS versus placebo, né? No paciente com infarto, a maioria dos pacientes de infarto com supra, altíssima taxa de eventos, mortalidade e tal, e o AS mostrou claramente que era muito melhor do que o placebo. Ok. Se eu inventasse aqui da minha cabeça agora, né? Vamos pegar cúrcuma, que algumas pessoas gostam tanto. Vamos pegar aqui, Figueiredo, paciente com infarto com supra, eu vou seguir esse paciente durante um mês, e um grupo eu vou dar aspirina, outro grupo eu vou dar cúrcuma da minha cabeça, e eu quero mostrar que as duas estratégias são similares. Dificilmente eu vou conseguir mostrar isso, né? Porque não existe grandes estudos mostrando evidência de cúrcuma nesse sentido. E enquanto que a AS é super solidificado. E se você pega pacientes com síndrome coronariana aguda, em um mês eles têm muito evento, eles têm muita morte, tem muito infarto, né? Enfim, e por aí vai. Então, nesse cenário, eu vou ter muito evento no quadro normal, a aspirina vai diminuir evento pra caramba, a cúrcuma não vai, e aí eu não vou conseguir mostrar não inferioridade da cúrcuma em relação à aspirina nesse cenário, certo? Beleza. Mas aí, digamos que alguém... Vamos para outro cenário agora. Coronariopatia crônica, né? Que a gente sabe que estatina é top, diminui pra caramba a mortalidade e tal. Aí alguém chega e fala, olha, eu acho que cúrcuma é tão bom quanto estatina na coronariopatia crônica. Aí alguém vai chegar e vai falar, não, beleza, vamos fazer um trial. Primeiro, como eu sei que estatina é muito bom no paciente coronário crônico, eu não posso comparar com o placebo, né? Porque eu estaria expondo o paciente, né? Tem que ter a terapia padrão, que é a estatina. Então, um grupo vai usar a estatina e o outro grupo vai usar a cúrcuma, digamos. E eu vou comparar um com o outro para dizer se é não inferior e tal. E aí, digamos que alguém chega e fala, a gente não testou 30 dias para coronariopatia aguda, vamos testar 30 dias também para coronariopatia crônica. E aí, qual é a bronca? Um grupo, a gente sabe que coronariopatia crônica tem 1% de evento ao ano, 2%, é muito pouco. Ou seja, em um mês, digamos que eu coloquei 100 pacientes de um lado, 100 pacientes do outro, depois de um mês, adivinha, ninguém vai ter morrido, porque é coronariopatia crônica, a taxa de evento é muito pequena. Então, se eu comparo estatina com cúrcuma durante 30 dias no paciente com coronariopatia crônica e o desfecho é, sei lá, morte e infarto, provavelmente eles vão dar estratégias iguais, não inferiores, porque não teve evento. Não teve evento, né? Sim. Resumindo, resumo da ópera. É muito importante que a quantidade de eventos no trial de não inferioridade seja próximo do que você estimou lá no começo, certo? Porque quanto menor for essa taxa de evento, mais vai facilitar a não inferioridade, você dizer que os dois tratamentos são iguais. O que aconteceu nesse trial? Eles previram que ia ter uma taxa ali de 10% de eventos, que era morte e embolia, AVC e tal, no grupo com DOAC, né? E no final das contas, essa taxa de evento que era para ser de 10% foi de 5,7%, 5,8%, quase metade do que tinha sido planejado. Isso por si só já favorece muito a não inferioridade. Primeiro ponto. Segundo ponto, dentro dessa taxa de eventos, eles colocaram morte no meio. Mas vê, morte normalmente não é diminuída por anticoagulante. Tanto é que nos trabalhos originais lá, o Aristotle com a Pixabana, o Rocket com o rivaroxabana, que fazia não inferioridade em relação à varfarina, não entrava mortalidade no endpoint primário. O endpoint primário era basicamente AVC e evento embólico, né? E foi demonstrado na inferioridade. E aí vê que interessante, esse trial aqui teve um N de 1.600 pacientes, mais ou menos. Quando você vai lá para o Rocket, para o Aristotle, era 12, 14 mil pacientes. Era um N muito maior do que esse, né? Porque estava focando basicamente em evento embólico. Até o Mandrola falou, provavelmente um trial como esse, você deveria tirar a morte da jogada, ficar só com o evento embólico ali, você ia precisar de um N5, 6 vezes maior do que esse, para mostrar uma inferioridade de fato. Então o Mandrola, que é um cara muito crítico, falou isso. A Roxana Merhan, né, que também publica demais em relação a eventos antitrombóticos e tal, falou alguma coisa muito similar. Olha, a taxa de evento foi bem melhor do que o esperado, então não é um trial conclusivo, etc, etc. Né? Vários especialistas falaram a mesma coisa, né, e é bastante compatível com o que os trials de não inferioridade falam. Então, acho que duas coisas muito importantes aqui, Ferido, resumindo aqui esse trabalho. Primeiro, se a gente for para dispositivo de oclusão de apêndice atrial, vamos para a diretriz de FA, que saiu 2, 3 meses atrás, europeia. Ela é indicação 2B, nível de evidência C, que é basicamente a pior evidência que existe.
E a indicação seria usar, nessa indicação muito fraca, usar em pacientes que têm contraindicação anticoagulante a longo prazo, mas que têm CHA-2VA, CHA-2-VASc alto. Primeiro ponto. Não é isso que a gente está falando aqui, certo? A gente está falando de pacientes normais que podem usar anticoagulante, etc, que fizeram ablação, etc. Então, a meu ver, não muda as indicações que os guidelines estão dizendo. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que ter muito cuidado para não ver o abstract e sair no New England, tá, aquela coisa toda. Olha ali o abstract e começa a divulgar-se. Vamos curar o paciente, vamos fazer a ablação com o oclusor, que aí o paciente fica curado de FA e não precisa de anticoagulante mais nunca na vida. Não é isso, por todos esses detalhes que a gente está falando aqui, não é isso que o estudo mostra, né? E eu acho que o terceiro e último ponto esses pacientes tinham CHA-2-VASc média de 3,5. Então, era esperado uma taxa de evento X, realmente, e como a gente viu, foi bem menor. Uma das coisas que o pessoal falou olha, será que o CHA-2-VASc, o CHA-2-VA, será que é a melhor escolha para você acompanhar o paciente pós-ablação? Porque, de fato, pós-ablação, o paciente tende a ter bem menos arritmia do que o paciente que não fez ablação. Tem estudos, lógico, tem estudos que falam que quanto mais FA o paciente tem, maior a tendência dele ter embolia. Na hora que ele tem menos FA, o burden diminui, esse risco diminuiria. Será que a gente deveria ter novos scores, né, pós-ablação, para prever melhor o risco de evento embólico do paciente? Enfim, esse é um aprendizado interessante do estudo. Então, esse daqui talvez seja, em termos de metodologia, o estudo mais capcioso aqui do congresso todo. A gente tem que ficar ciente nisso. Fica um exemplo perfeito de como não interpretar de forma incorreta um abstract. Ler só o abstract e achar que é aquilo, sem saber os detalhes do desenho. Exatamente. E por isso que a gente fala que o médico, cada vez mais, não tem como. O feijão com arroz de medicina baseada em evidência, ele tem que saber. Basicão para interpretar um trial de superioridade, basicão para saber um trial de não inferioridade, e assim por diante. Né? Então, estudo option, bem interessante, mas, na nossa opinião, não muda a prática clínica por hora. Precisamos de mais avaliações aí. Perfeito. Beleza, querido. Já falamos de 2 estudos de FA, vamos para o terceiro e último agora, antes da gente ir para outra arritmia, dessa vez ventricular, que foi o estudo ARREST-AF. Bem, querido, nessa diretriz que a gente acabou de comentar de FA, que saiu 2-3 meses atrás no Congresso Europeu, ele fala de um acrônimo chamado CARE, né? Diz aí o que é esse acrônimo. O acrônimo CARE, eles tentam ver todos os passos que você tem que seguir para tratar um paciente, cuidar de um paciente com FA. Né? CARE de cuidados, né? Então, C seria a comorbidade, que é o que o ARREST-AF vai mostrar, né? Que a gente vai discutir aqui. O A seria de evitar AVC, anticoagulação. CHA-2-VASc vai dar anticoagulante ou não. O R seria para reduzir sintomas. E o F seria de evaluation, acompanhamento, avaliar periodicamente esse paciente. Então, o ARREST-AF, que foi apresentado, vai tocar no ponto de C, que seria a comorbidades. Será que a gente intensificar o tratamento de comorbidades desse paciente poderia reduzir a chance de ter novos eventos? Então, basicamente, isso que entraria. E aí, bem interessante, né? Porque a gente tem trabalho, por exemplo, que restringe a quantidade de álcool no paciente com FA e vê que ele tem menor recorrência da arritmia. A gente tem trabalho controlando a apneia do sono, ou fazendo o paciente perder peso e vendo a quantidade de arritmia. Mas é difícil você ter um trabalho que junte isso tudo meio que num pacote só, como as diretrizes falam. Então, era isso que esse trabalho fazia. Ele pegava pacientes que tinham feito ablação, né, e aí dividia em 2 grupos. Um grupo ia para esse tratamento intensivo das comorbidades, e aí tinha meta bem direitinho. Um dos critérios de inclusão era o paciente ter IMC maior do que 27. Então, perder pelo menos 10% de peso, fazer atividade física tantas vezes por semana, pressão sistólica de tanto, glicada controlada, LDL acima de 100 vai usar estatina, tratar a apneia do sono, enfim. Tinha um pacotão ali de tratamento das comorbidades, né? E, de fato, a gente viu diferenças. Por exemplo, a perda de peso foi bem maior no grupo intensivo do que no grupo controle. A pressão sistólica ficou bem mais controlada no grupo ativo do que no grupo controle, e assim por diante. E o que é que se viu? O objetivo final ali do trabalho era ver, depois de 1 ano, quantos por cento desses pacientes ficaram 100% livres da arritmia e todos eles recebiam loop implantável, né, para ver se estava tendo recorrência ou não. E teve uma diferença grande, 61% do grupo ativo intensivo ficou livre de arritmia versus 40% no grupo controle, né, mostrando que esse feijão com arroz bem feito do controle cardiometabólico diminui muito, né, o burden de FA, a recorrência da arritmia e assim por diante. Acho que trabalho pequeno, né, poucos pacientes ali, mas bem interessante para ratificar o que as diretrizes já dizem, né, Figueiredo? Perfeito, e é uma das coisas mais negligenciadas em geral aí no ambulatório, né?
E o pessoal quer dar anti-arrítmico, quer ver controle de ritmo, controle de frequência, etc., mas não pega nas comorbidades, que às vezes vai ter um impacto maior até do que pensar em outras condutas aí. Então, não deixe de tratar a comorbidade dos pacientes com FA em qualquer outro caso também. Isso foi interessante, né? Acho que foi nesse painel de arritmias, teve um arritmologista super conhecido lá que ele fez meio que aquele evolução histórica, né, Figueiredo, do tratamento de arritmia em relação a várias coisas, em relação a drogas antiarrítmicas, em relação à ablação. Ele até brincou, né, em relação à ablação, tem crioablação, tem radiofrequência. Ele até brinca, né? Apesar das técnicas irem evoluindo, né? A taxa de sucesso de ablação ali pós-FA não mudou tanto, né? Ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo. Então, muitas vezes você está discutindo lá com o super especialista se vai ser crioablação, se vai ser por radiofrequência e tal, e às vezes a diferença clínica vai ser marginal. E você está tolerando o paciente com IMC de 28, paciente com índice de apneia e hipopneia de 32 sem tratar, com pressão sistólica de 144, sem tratar adequadamente, e por aí vai. Então, às vezes, e muitas vezes, geralmente, o feijão com arroz bem feito vai fazer muito mais diferença do que esses pequenos microajustes, né, de especialistas e tal, né. Bem relevante. Essa máxima é fundamental, acho que merecia ter um pôster para pôr no consultório. Boa. O último trabalho de arritmia, falamos 3 de FA, é normal, né? A FA é a arritmia que a gente mais vê no consultório mesmo, né? Tirando a extrasístole. Mas agora a gente vai para a arritmia mais grave, que inclusive, né, pode levar à morte súbita e tal, que foi o estudo Venice 2, né, Figueiredo? Vê, anos atrás, 2016, se eu não me engano, saiu no New England o Venice 1, que era o quê? Eram pacientes com cardiopatia isquêmica, que estavam ali com CDI, né? Boa parte de prevenção primária e tal. E esses pacientes começavam a ter arritmia ventricular, que era refratária, por exemplo, a um antiarrítmico. A casa começou a cair já, né? O paciente começou a fazer tempestade elétrica, coisa do tipo. É super desconfortável ficar recebendo choque ali, né, do antiarrítmico, do CDI. E aí ficava a dúvida no Venice 1, né, 8 anos atrás, se eu começo a associar novos antiarrítmicos em cima daquele primeiro, ou se eu vou para a ablação da arritmia, e a ablação mostrou que era melhor. Esse foi o cenário do Venice 1. Uhum. Agora a gente teve o Venice 2, que também foi publicado no New England, foram várias publicações, né, nesse congresso da New England, e que a diferença era basicamente o seguinte: enquanto que a casa já tinha caído no Venice 1, o paciente já estava tendo a arritmia refratária a antiarrítmico, aqui não. Aqui era um paciente com cardiopatia isquêmica, fração de ejeção média, se não me engano, 34%. Boa parte dos pacientes tinha recebido CDI ali como prevenção primária mesmo, né? A gente sabe que os guidelines indicam, né, CDI em prevenção primária para a cardiopatia, principalmente isquêmica. E beleza, esse paciente estava ali de boa. A grande questão é, uma vez que você colocou o CDI, show, a chance do paciente morrer por uma arritmia ventricular diminuiu enormemente, porque está lá para chocar, né, o dispositivo. Contudo, se ele tem choque do CDI, a gente sabe que isso prejudica pra caramba a qualidade de vida. Tem muito paciente que fica até meio que com transtorno de estresse pós-traumático, né, com medo de tomar outro choque ali e tal. Ou se esse paciente fica indo para emergência, né, porque está recorrendo à arritmia, fazendo tempestade elétrica, tudo isso piora muito a qualidade de vida do paciente. E aí a pergunta seria aqui, né, como é que eu faço para evitar que esse paciente tenha essas intercorrências, de ter que ir numa emergência porque está tendo arritmia ou receber um choque do CDI que incomoda pra caramba? E aí a dúvida seria melhor mandar esse paciente para ablação direto, meio como terapia de primeira escolha, ou vou do bom e velho antiarrítmico, nesse caso eram os dois principais, era mildarona e sotalol. Diz aí o que é que o estudo mostrou, Figueiredo. Então foi um estudo com 416 pacientes dos Estados Unidos e Canadá, né? Eram pacientes que tinham a fração de ejeção média de 34, como você falou, né? A grande maioria, 95%, eram homens. E eles fizeram essa randomização quando ia para ablação ou droga antiarrítmica. Eles viam um perfil para ver se o paciente se encaixava mais no perfil sotalol ou mildarona e usava uma dessas duas medicações, né? Uhum. O que eles viram, o desfecho primário era um composto de morte e arritmias. Então era choque apropriado por CDI, tempestade elétrica ou um ataque ventricular sustentada abaixo do limiar que o CDI daria o choque. E houve uma redução de 25% fazendo uma ablação comparado com o antiarrítmico. Então aqui, diferente do Venice 1, que estava todo mundo usando antiarrítmico, eles botaram uma ablação em cima ou melhorou o antiarrítmico. Aqui no Venice 2, ninguém estava usando antiarrítmico e eles compararam basicamente só a ablação contra só antiarrítmico, né? E conseguiram mostrar essa redução de 25%. Quando foi analisar o que levou a essa redução, foi basicamente uma redução de 74% de TV
abaixo do limiar do choque do CDI. Então, os outros, morte, tempestade elétrica, choque apropriado por CDI, não teve diferença. Sugerindo aí que talvez fazer a ablação de cara poderia ser benéfico para esse paciente. Mas aí surge essa questão, né? O quanto que é importante isso. Óbvio que uma TV que o cara tem que ir para emergência é desagradável, tudo. Tem a questão da técnica também. A gente sabe que, diferente da FA, que tem técnicas bem estabelecidas, na ablação de taque ventricular pode ser muito diferente de um centro para outro. Quanto que isso a gente pode levar em conta para o nosso serviço. Então, eu acho que tem vários pontos aí que ainda que precisam ser discutidos para poder falar que o primeiro passo realmente seria a ablação. Né? Esse trabalho eu acho bem interessante, querido, mas esse trabalho aqui realmente eu acho que é mais para o subespecialista, realmente, né? Porque se você for pensar, eu trabalho basicamente em SUS hoje em dia e tal. Bem, SUS a gente não precisa nem dizer, né? A gente nem coloca CDI de prevenção primária, né? Porque não tem condição. Então, primeiro, esse trabalho aí, os pacientes já tinham recebido CDI. Então, se você está no SUS que você não vai botar CDI de prevenção primária, basicamente o trabalho não se aplica, né? Basicamente. Sim. Se você está colocando em prevenção secundária, o paciente já teve arritmia, ele não se aplicaria tanto também, porque você já está entrando também com antiarrítmico junto, né? Ali, enfim, mas tudo bem, você poderia considerar fazer o CDI com ablação e tal. Mas no SUS eu acho que é muito limitado aqui a aplicabilidade desse estudo. E mesmo quando você vai para o privado, a maior parte dos planos a gente não consegue colocar, tem bastante dificuldade de colocar CDI em prevenção primária também, né? Então, apesar de certamente ser um trabalho bem feito, com informações importantes, eu acho que, infelizmente, para a população brasileira, a aplicabilidade não é tão grande no SUS, realmente, de fato, não. Né? Mas um ponto interessante. É um ponto interessante porque eles compararam a ablação com Sotalol e a ablação com a amiodarona também, né? E eles viram que a ablação foi bem superior ao Sotalol, mas contra a amiodarona parece que foi meio pau a pau. Então, eles deram sobre o grupo, mas... Será que a amiodarona tem um efeito mais potente que o Sotalol, realmente? Então, acho que Esse é um ponto importante, né? Porque o pessoal questiona isso, inclusive, na discussão, essa diferença. Não teve diferença no grupo que usou amiodarona, teve diferença no grupo que usou Sotalol. As duas explicações que eles levantam. Uma é essa. Provavelmente a amiodarona é um antiarrítmico melhor do que o Sotalol e consegue tamponar tão bem quanto a ablação, o medicampo. A segunda seria, para usar o Sotalol, o paciente não pode estar tão grave, né, digamos. Né? Então, se ele tem uma cardiopatia estrutural mais avançada, ele termina não recebendo amiodarona, ele recebe Sotalol, né? E aí, por ser um paciente mais light, será que o paciente mais light se beneficia mais da ablação? Sim. Enfim, fica os questionamentos aí, talvez tenha outras publicações depois falando a respeito. Mas, bem interessante o trabalho, eu acho que ele se adequa bem mais, realmente, para o subespecialista em arritmia do que para o cardiologista geral, né? Beleza. E agora, falamos de C, falamos de DAC, fatores de risco, segundo bloco, terceiro bloco, arritmia, dominado pela FA, mas também com esse trabalho final sobre taquicardia ventricular. E agora o quarto bloco, bem legal, é sobre novas tecnologias, Figueiredo. Dessas novas tecnologias, a gente separou 3. A primeira aqui sobre tratamento de amiloidose, né? A amiloidose que ficou muito em voga aí nos últimos anos, teve um avanço muito grande, tanto em relação a diagnóstico, quanto em relação a tratamento de amiloidose cardíaca aí nos últimos 10 anos. E aqui, para simplificar bastante, porque foi um estudo de fase 1, né? O que a gente fala ali pro pessoal, e cada vez mais o cardiologista vai ter que se acostumar com essa questão de terapia gênica, né? Se a gente for lembrar ali de biologia básica ali do ensino médio, né? A gente tem o DNA, né? O DNA, ele gera o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele é lido ali pelo ribossomo, que gera uma proteína no final das contas. Beleza. Se a gente pega a amiloidose por transtirretina, no final das contas, o que a gente tem? A gente tem um acúmulo de uma transtirretina diferente do normal, né? A transtirretina existe, né, em qualquer pessoa, mas no paciente que tem amiloidose por transtirretina, essa transtirretina, ela termina meio que se desfacelando ali em fragmentos menores e que vão se acumulando nos órgãos, né? É um tetrâmero que, em vez de ele ficar ali juntinho, bonitinho, ele começa a se degradar, digamos, né? Resumindo muito, uma coisa complexa. E aí a gente tem vários tratamentos para amiloidose. Por exemplo, a gente pode estabilizar essa proteína com tafamide, por exemplo. A gente pode atuar aqui na fase intermediária do RNA mensageiro através das medicações de RNA de interferência, né? Tipo patisiran, vutrisiran e tal, que silenciam esse RNA, e aí o ribossomo não consegue ler o RNA e, por conseguinte, não faz a proteína normal. E, desde 2021, que a gente tinha um tratamento já que atuava através da técnica CRISPR, né? Que é uma técnica que consegue editar lá o DNA, levou o Nobel, né, de alguns anos atrás e tal.
E a gente já tinha esse tratamento aí com CRISPR atuando no DNA, né, que seria ali a primeira etapa da coisa, né? Beleza. Esse primeiro tratamento ali que a gente viu era pouquíssimos pacientes, mostrava uma redução ali dos níveis de transferretina em quase 90% e tal. Esse trabalho que foi apresentado agora no Congresso, eu não vou nem falar o nome da medicação, que essa daí é bem difícil, mas NextZ, né, Figueiredo? NextZ é o... NXZ, NextZ. É o diminutivo da medicação, que é um palavrão desse tamanho. Mas essa medicação, o que é que ela fazia? Ela atuava lá, técnica CRISPR, no DNA e tal, e foram 36 pacientes no estudo de fase 1 que foram avaliados, né? E aí, resumindo, o que é que se viu? Se viu que, de fato, depois de um mês dessa medicação, diminuía 89% o nível de transferretina, e depois de um ano, continuava o mesmo efeito, 90% de redução. Qual é a grande coisa aqui? Basicamente, com uma dose da medicação, você tratou a doença, né? Enquanto que, quando você está falando dessas medicações que atuam no RNA, a cada 3, 6 meses você tem que fazer uma dose nova, etc. Beleza, show, diminuiu bem a transtirretina e tal. Qual é a grande questão agora? Isso foi um estudo de fase 1, né, que é onde você está testando ali, né, a segurança e a eficácia, né, ali da medicação de forma grosseira e tal. A grande questão é, isso vai reduzir eventos? Aí a gente não sabe ainda, mas até na discussão do artigo ele fala que tem um estudo já de fase 3 correndo com essa mesma técnica, que é o estudo Magnitude, que é um estudo de fase 3 que já está rolando, daqui a alguns anos a gente deve ter essa resposta. Aí você pode dizer, pô, Eduardo, tá de brincadeira que vocês estão trazendo estudo de fase 1 aqui pra gente gosta de coisa que vai mudar a prática clínica amanhã. Veja, mas nem tudo é mudar a prática clínica amanhã, né? A gente tem que saber o que o futuro nos aguarda. E o futuro começa hoje. Para o estudo de fase 3, hoje a gente tem que ter estudo de fase 1 e tal. Então, muito interessante, a gente tem tido muita publicação de CRISPR em hematologia, né? Tem trabalho mostrando paciente com anemia falciforme ferrado, que tinha trocentas crises vasoclusivas, vai lá, através da técnica CRISPR, uma única dosagem, e o paciente fica praticamente livre de crises vasoclusivas. Tem estudo em talassemia também, enfim. Então, essa técnica CRISPR tem ganhado algum espaço ali, principalmente na hematologia, mas na cardiologia também. Tem esse estudo da amiloidose que a gente falou agora, e ano passado a gente falou também do estudo que inativava ali o gene da PCSK9, né, Figueiredo? E aí poderia ser usado em pacientes com hipercolesterolemia refratária e tal. Então, muito provavelmente, não só na cardio, não só na hemato, na medicina como um todo, vai explodir a quantidade de tratamento gênico. Perfeito. Bem importante isso aqui. Segundo aqui, de novas tecnologias, Figueiredo. E aí, você chegou a hora, eu sou, além de cardiologista, você tem o título de eco também. E aí, chegou a hora de aposentar os ecocardiografistas, Figueiredo. A inteligência artificial vai tomar o lugar do ecocardiografista. Todo mundo falava que a inteligência artificial ia tomar o lugar do radiologista, aí no caso da cardio. O pessoal fica muito preocupado, principalmente o pessoal de ressonância, angiotomo e tal. Enfim, e vai vir mesmo. A inteligência artificial vai ocupar cada vez mais espaço nesse campo. Mas na ecocardiografia, Figueiredo, será que chegou a hora de aposentar o cardiografista ou não? A hora ainda não, mas tá chegando. O pessoal pode ficar meio desesperado, mas realmente a tecnologia está se desenvolvendo de forma muito rápida. E a gente viu dois trabalhos diferentes lá, com tecnologias diferentes, mostrando como funcionaria a inteligência artificial para ajudar não só o médico a laudar, né, o US2AI. Você pode, qualquer profissional de saúde treinado por um dia, você pode adquirir as imagens e daí a inteligência artificial interpreta. Então não vai substituir ainda o cardiografista, mas a tecnologia está vindo com tudo. Comenta aí dos trabalhos. Dos dois trabalhos, eu acho que o mais interessante foi o Pan-Echo, que é o seguinte: quando você vai para esses trabalhos de inteligência artificial e métodos de imagem, muitas vezes eles focam em um parâmetro só. Exemplo, eu fiz aqui um algoritmo de inteligência artificial que vai me dizer se o paciente tem uma fração de ejeção preservada ou reduzida. E beleza, e aquele algoritmo, basicamente, ele está focado em fração de ejeção. Muitas vezes ele performa muito bem, mas só em fração de ejeção. Outro vai ver só massa de ventrículo esquerdo, e assim por diante. Esse algoritmo aí do Pan-Echo, ele foi treinado com mais de 1.200.000 imagens de cardiografia, e aí é um conceito de inteligência artificial. Quanto mais dado a AI tem para ser treinada, melhor, via de regra, né? Então foi muita imagem que ele foi treinado, e ele não avaliava só tamanho de VE, espessura de septo, fração de ejeção, ele avaliava dezenas de parâmetros. O mesmo algoritmo avaliando dezenas de parâmetros diferentes. E o que eles mostraram lá, até onde a gente viu, não saiu o artigo ainda, mas deve ser em breve, o que eles mostraram lá na apresentação, através de vários slides, é que
em inúmeros parâmetros, ela tinha uma acurácia elevadíssima. Por exemplo, para discernir fração de ejeção alterada ou normal, ventrículo dilatado ou normal, aumento de espessura de parede ou normal. Enfim, para vários parâmetros a acurácia era elevadíssima. Para outros, nem tanto. Por exemplo, para diâmetro diastólico de VE era espetacular, para diâmetro sistólico de VE já errava bastante, errava grosseiramente, em 30% dos casos tinha que recalcular lá. Então, tá longe de ser uma coisa perfeita, mas assim, chamou muita atenção a quantidade de imagens que ele foi treinado, primeiro, e segundo, a quantidade de parâmetros que ele conseguia ver com acurácia boa. Aí agora, a gente fez a provocação aqui, mas é uma brincadeira, por enquanto, pelo menos, essa questão da aposentadoria da cardiografista, né? Por quê? Primeiro, aqui eu acho que tem vários pontos importantes. Por que que isso pode ser extremamente relevante e pode ser até que aumente até a demanda por ecocardiografia? Porque, veja, hoje em dia, se você for pensar, para você ter um eco laudado, você tem várias partes ali que você tem que ter, né? Você tem que ter um aparelho para você conseguir adquirir as imagens, óbvio. Segundo, você tem que ter alguém minimamente treinado para pegar as imagens bonitinho, para external, aplicar 4 câmeras, 2 câmeras, tal. E terceiro, que é o mais difícil, que é o maior gargalo de todos, você tem que ter alguém que interprete as imagens. Por que eu digo isso, Figueiredo? Hoje em dia a gente tem, né? Você tem, inclusive, esses probezinhos que você liga no celular e você consegue fazer o eco no celular. Então, a primeira etapa, que é você ter o equipamento, o que antes custava ali, muitas vezes, centenas de milhares de reais, hoje em dia tem probe de 10 mil reais que você consegue comprar. Então, essa primeira etapa aqui de você ter o equipamento, cada vez vai ficando mais barato e a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Então, essa daqui, a tecnologia, a evolução da tecnologia está resolvendo, assim como se você lembrasse uma televisão de 50 polegadas 10 anos atrás. E hoje em dia é uma fração do preço. Então, isso vai ficar cada vez mais barato, cada vez mais disponível. Show! Segundo, uma pessoa que saiba adquirir imagens. Tem vários trabalhos, Figueiredo, que, inclusive, se você fizer um treinamento ali de um final de semana, aprendendo o basicão, né? Pegar para external, apical, tal. Óbvio que vai depender da janela. Tem janela que é difícil, inclusive, para cardiografista experiente. Mas se for uma janela boa, tem muito treinamento dizendo que com um final de semana de treinamento você já consegue fazer o basicão ali de janelas, né? E vamos que vamos. Ou seja, você não precisa de um treinamento de 2 anos de eco, como é a residência, para aprender a pegar uma janela minimamente decente. Certo? Então, essa parte aqui do meio também vai sendo um gargalo cada vez menor. Vai comparar também, eu quando fiz o meu treinamento de eco, foi 2011. Eu acho que a gente já tinha YouTube na época, eu tô ficando velho. Eu acho que já tinha YouTube na época, mas se tivesse, devia ser uma quantidade, devia ser 1.000 avos do que a gente tem de vídeos hoje em dia. Então, até cursos online, material gratuito para você aprender a dizer se a janela é X, Y, Z, vai ficando cada vez mais fácil. O grande gargalo, sem dúvida, é isso. É ter alguma pessoa do outro lado ali que diga, não, a fração de ejeção está de 43%, isso, aquilo, né? Esse daí você não consegue treinar a pessoa em uma semana de jeito nenhum. Na hora que você tem equipamentos de inteligência artificial que fazem isso, por exemplo, eu vou pegar o teu exemplo, Figueiredo. Tá lá, você é um ótimo cardiologista, mas não fez treinamento de eco, tem lá um probezinho e tal, e aí, digamos, você faz um treinamento de uma semana, um mês, o que seja, aprende a pegar lá as janelas básicas, mas você não sabe bater o olho e dizer, fração de ejeção de 40%. Normal, né? Você não é treinado para isso. Sim. Na hora que você tem uma inteligência artificial que lê para você isso e diz, Figas, a fração de ejeção desse paciente está normal, né? Acurácia de 98%. Isso vai lhe dando ali um grau de independência no consultório enorme, né? Primeiro ponto. Aí você pode dizer, mas o ecocardiografista não pode se ferrar nessa história. Primeiro, tem chance de, quanto mais gente com aparelhos de eco, handheld, né, desses que você liga no celular, tem chance de você encontrando mais coisa alterada, porque você está fazendo mais exame e precisar da opinião do especialista para validar aquilo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu, né, como cardiografista aí, anos e anos, né, discutindo caso com residente, o que é que acontece muitas vezes? A gente sempre brinca, o caso mais difícil é o último, né? Você tá lá uma manhã inteira fazendo 10, 15 ecos, aí aparece um cardíaco normal, ou com alteração discreta, HVA discreta e tal. Aí o último exame é uma estenose aórtica ferrada que você não consegue abrir direito para pegar o gradiente, você já tá com o ombro doendo, porque já fez 15 exames antes, já tá com a cabeça meio pifada, porque você já viu 14 exames prévios e tal. E na hora que chega o exame realmente difícil, que você pode definir a vida do paciente, dizer, tem que intervir agora ou não, muitas vezes você já está com o tempo exíguo, etc, etc. Então, assim como está acontecendo em várias outras partes de imagem, principalmente em radiologia, talvez a AI sirva para tirar do caminho do especialista os exames normais ou pouquíssimos alterados, e aí talvez ele comece a receber mais para ter mais tempo para ver aquele exame que é alterado em detalhes. Não vou fazer esse exame de estenose aórtica em 10 minutos na carreira, não. Vou fazer em meia hora, calculando todos os parâmetros com calma, tal. Sim. Enfim, o fato é, quer você queira, quer não, a inteligência artificial veio para chegar e ela vai
disruptar aí a parte de imagem cardiovascular, inclusive de ecocardiografia, nos próximos 5, 10 anos. Então é melhor abraçar ela, não lutar contra ela. Abraça ela e joga o jogo melhor. Exatamente, Figueiredo. E beleza, e o último agora, os últimos 2 trabalhos que a gente separou aqui são sobre LPA. Figueiredo, LPA, se você vai para, assim como a amiloidose e cardio-oncologia, né, ficaram como tema da moda aí nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, né, cresceu muito o tema de cardiometabolismo, né, nos últimos anos, até porque, né, chegaram agonistas de LT1 e SLT2, toda essa parte que revolucionou realmente o campo. E talvez uma das bolas da vez agora seja a LPA. Tem muita publicação saindo de LPA, né? Tanto mostrando como ela está relacionada com o aumento de risco cardiovascular. Algumas estatísticas sugerem que 20, 25% da população tem níveis de LPA aumentar, e a maioria da população não sabe disso. Inclusive lá no congresso, né, querido? Você foi lá no stand. Eu já tinha dosado a minha, era normal. Mas tinha um stand lá que estava com fila grande, porque o pessoal estava dando dosagem gratuita de LPA, né? Lá até para aumentar o awareness do médico e tal. E a gente tem inúmeras medicações agora sendo investigadas que diminuem bastante a LPA, estudos majoritariamente de fase 1 e fase 2, a gente ainda não tem os estudos de fase 3, vou comentar daqui a pouquinho, mas mostrando reduções enormes, né, ali dos níveis de LPA. E aí, nesse congresso, a gente teve dois estudos, o Alpaca e o Kraken, testando, ambos estudos de fase 2, testando medicações diferentes que diminuíram, resumindo, em cerca de 85% os níveis de LPA. O Alpaca foi com Zerlaziran, que é outro exemplo de RNA pequeno de interferência, aquele que silencia ali o RNA, que a gente falou, né? Mesma coisa do Patiziran, Vutrisiran, que a gente falou para a amiloidose agora há pouco, que elas vão lá no RNA e silenciam o RNA, elas não deixam que aquele RNA gere a proteína, que é a mesma coisa. O Zerlaziran vai lá e silencia, né, a transcrição ali da LPA. Esse estudo aqui mostrou uma diminuição de 85% dos níveis de LPA, e o Kraken, que usou a Muvalaplin, eu não sei se é masculino ou feminino, mas o nome em inglês é Muvalaplin, e é um mecanismo diferente. Enquanto as outras medicações todas para LPA são basicamente injetáveis, essa daqui é por via oral, também diminuiu em cerca de 85% ali os níveis de LPA, e o mecanismo dela é diferente, ela não silencia o RNA não, o que ela faz, ela inibe a associação entre ApoB e ApoA, que é o que vai gerar ali, proteína A ali no final das contas. Por que a gente trouxe esses trabalhos aqui? Primeiro, mais uma vez, está mostrando ali o futuro, né? A gente tem inúmeros estudos de fase 3 para sair com desfechos clínicos, né? A gente tem o LPA Horizon, a gente tem o Ocean Outcomes e o Acclaim LPA, que devem sair aí nos próximos anos. Um deles, o primeiro, vai sair ano que vem, já provavelmente. E aí, finalmente, a gente vai descobrir se a LPA está mais para LDL ou mais para HDL, né, Figueiredo? Se é marcador de risco só, ou se é realmente um foco para ser tratado. Explicando exatamente isso. A gente tem, basicamente, né, grosso modo, tudo que a gente usou nos últimos anos que diminui o LDL de forma relevante, diminui o fator de risco. A gente viu isso com as estatinas, a gente viu isso com ezetimibe, com ácido bempedóico, com inibidor do PCSK9, né? Então, a teoria do LDL é muito sólida e a gente sabe que baixou o LDL bastante e você diminui o risco cardiovascular. Já do outro lado, o HDL, a gente sabe que o HDL baixo está relacionado com o aumento de risco cardiovascular, mas as inúmeras medicações que foram testadas que sobem HDL ou que melhoram a função do HDL, como foi no trial AEGIS-2, que a gente cobriu no começo do ano, infelizmente eles não mostraram melhoria de desfecho. E aí vem a grande pergunta, na hora que a gente diminuir pra caramba LPA, 80%, 90%, a gente vai diminuir risco cardiovascular, e isso seria uma revolução na área da cardiologia, ou não, ou vai ser tipo HDL. Não sabemos, vamos ter que esperar, mas esse foi um dos motivos que a gente trouxe, e o outro motivo é simples. Eu estava lendo lá no site internacional que eu gosto bastante, o TCT-MD, e aí na hora que ele estava discutindo esses trabalhos, ele falou, release the Kraken. É uma frase clássica, né, do filme Fúria de Titãs, né, que tem lá a mitologia grega e tal. Eu achei massa porque eles fazem muito, né, esses trabalhos de cardiologia, tem muita referência à mitologia grega, essas coisas, ou filósofos gregos e tal. Então, mais um motivo pra gente trazer esse trabalho aqui, mas brincadeiras à parte, né, a gente tem muita terapêutica sendo testada ali para LPA, e certamente nos próximos anos a gente vai descobrir, né, acho que em definitivo, se vai ter benefício cardiovascular ou não, esperamos que sim, que aí seria uma belíssima forma de você atuar no risco residual que a gente falou lá no começo, né, querido? Muitas vezes o paciente chega
Tem pacientes que eu acompanho que a família toda ali com aterosclerose grave, o único fator de risco relevante é a LPA pipocada, né? Mas, por enquanto, o que é que você tem? A gente falou isso no Cardio Papers Experience, inclusive. O que é que as diretrizes dizem? Você está lá com um paciente que tem LPA pipocada. O que é que você pode fazer? Por enquanto, é redobrar o controle dos outros fatores de risco, hipertensão, LDL, tal. Porque para a LPA em si, como a gente já falou, a gente ainda não tem nenhum tratamento que comprovou redução de risco. Isso pode mudar em breve aí, 2025, 2026, a gente tem os primeiros 2 trials de fase 3 saindo. Certamente é mais um assunto que a gente vai ver várias vezes nos próximos meses, anos aí, nos próximos congressos. Então, a gente tem que estar ligado nas atualizações sobre isso. Figueiredo, resumo da ópera, foram 13 trabalhos, certo? Então, lembrando, a gente falou, e agora vamos fechar aqui o que a gente acha que foi a maior novidade do congresso. A gente teve DC, a gente teve estudo Summit, Tirzepatida, diminuindo internação em pacientes com ICFEP e obesidade. A gente teve o estudo SARA, estudo brasileiro, sacubitril valsartana, diminuindo, né, prevenindo a queda do strain global longitudinal em pacientes usando antracíclicos, majoritariamente pacientes com câncer de mama. 2 trabalhos. Na parte de DAC, fatores de risco, a gente teve o Clear Synergy, tanto o braço da aspirona quanto o braço da colchicina, mostrando que, infelizmente, não tivemos benefício em usar de rotina pós-infarto com supra, majoritariamente. Aspirona e colchicina nesses pacientes não diminuiu o risco cardiovascular. A gente teve 4 trabalhos. Quinto, a gente teve o BP Road, mostrando que em pacientes chineses com diabetes e hipertensão, você tratar intensivamente a pressão do paciente trouxe redução de risco cardiovascular. Pulando para a parte de arritmia, 6º trabalho, Brain AF, tratar com anticoagulante paciente com chá de Vasque de 0, não teve benefício. 7º, Option, colocar o oclusor de apêndice atrial junto com a ablação ou após a ablação, foi não inferior em relação aos anticoagulantes orodiretos, mas com uma série de questões metodológicas que a gente falou na discussão. Foi não inferior pelo trabalho, mas se isso se transcreve para a prática clínica, na nossa opinião, por enquanto não, está lá a discussão. A gente falou do Arrest AF, que mostrou que você, pós-ablação de FA, você atuar em vários controles ali de várias comorbidades, hipertensão, diabetes, etc, diminuiu bastante, deixou o paciente bem mais livre de arritmia, corroborando o que as diretrizes já falam. 9, Venice 2, paciente que colocou CDI numa cardiopatia isquêmica, você fazer ablação, diminuiu desfechos ali de TV, etc., principalmente aquela TV com frequência mais baixa, em comparação com a milderona e sotalol. 10, CRISPR na amiloidose, né? Essa nova abordagem chamada NextZ, né? O termo pequenininho, de terapia gênica, diminuiu em cerca de 90% os níveis de transtirretina na amiloidose por transtirretina, mostrou-se seguro, sem grandes efeitos colaterais, etc. Aguardamos o estudo Magnitude de fase 3 para ver se diminui desfecho. 10. 11. O PAN-ECHO mostrou que um novo algoritmo ali de AI que consegue avaliar dezenas de parâmetros da ecocardiografia, né? Você só sobe as imagens e ele faz o resto. Teve uma acurácia super boa em inúmeros parâmetros, incluindo se o VE está dilatado ou não, se está com disfunção ou não, e vai abrindo espaço aí para uso de AI na ecocardiografia. E 12 e 13, os 12 estudos de LPA, o Alpaca usando um RNA pequeno de interferência e o Kraken, Release the Kraken, usando a Muvalaplin, ambos mostrando a redução de cerca de 85% nos níveis de LPA, o primeiro injetável, o segundo via oral. Nos próximos anos teremos aí os estudos de fase 3 de LPA. Baita congresso, mais uma vez, a gente colocou 13 aqui, Figueiredo. Daria tranquilamente para colocar mais uns 5, 6, 7 aqui, chegar em 20 trabalhos, mas já estamos aqui com, acho que bem 1h30 de discussão, ia dar 3 horas de discussão, acho que perde também o aspecto didático. Baita congresso. Lembrando também, Figueiredo, que para quem está assistindo essa revisão aqui, certamente quer estar atualizado em cardiologia, se importa, né, de estar fazendo os melhores cuidados para o seu paciente. Então, lembrar que a gente está fazendo ao longo agora de novembro, dezembro, o Desafio Tech 2024, que é o nosso desafio final ali para a prova de título de cardiologia. Eduardo, pode parar, não vou fazer prova de título de cardiologia não. Ou já passei, ou não tenho interesse em fazer, por algum... enfim. Tranquilo. O que a gente discute no Desafio Tech, que é um desafio 100% gratuito e com 13 aulas, se não me engano, no total. Hipertensão, o que as diretrizes dizem, coronariopatia crônica, aguda, dislipidemia, insuficiência cardíaca, miocardipatias, arritmias, FA,
E por aí, pré-operatório, tudo baseado nas diretrizes mais recentes, que são as cobradas na prova de cardiologia. Então, você não vai fazer prova nenhuma, bronca zero, meu amigo. Se você quer ter uma mega revisão de todos esses temas, vem com a gente, eu vou pedir para o pessoal colocar o link aqui também na descrição. Figueiredo, mas sem maiores delongas, desses 13 trabalhos, qual provavelmente é a maior novidade que a gente chegou no Congresso sem saber se funcionava ou não, e que agora a gente sabe que ou eu vou pensar em fazer isso, ou não, eu fazia tal coisa e vou deixar de fazer depois do Congresso. O que é que você elegeria aí? Eu elegeria o Summit, porque realmente trazer os análogos de LP1, agora com o análogo GIP, para uma medicação que tem redução de hospitalização e tal, acho que é uma coisa bem relevante e pode mudar assim nossa prática no futuro. Perfeito. Acho que dos vários trabalhos que a gente discutiu, né, Figueiredo, alguns, como a gente já falou, estavam muito alinhados com o que as diretrizes já dizem. A gente já vinha fazendo isso, não vai mudar. Tipo, o BP-Road, controle intensivo de pressão diabética, e o ARREST-AF, controle de comorbidade na FA. Então, a gente já vinha fazendo, não vai mudar o que faz, mas ganha mais respaldo, mas é fato, não mudou o que a gente faz no dia a dia. Outras coisas ainda são questão de futuro mesmo, né? Tipo a questão das medicações para LPA, né? Que a gente nem tem no mercado ainda, que ainda tem que se comprovar em termos de desfecho clínico. Então não vai mudar sua conduta para semana que vem, 2025, etc. Mas eu acho que o Summit é bem importante. Mais uma vez, em 4 anos saímos de 0, né, medicações que têm benefícios clínicos na ICFEP para agora 4 alternativas lembrando, dapagliflozina, empagliflozina, finerinona e tizepatida. Lembrando que da semaglutida também a gente ainda tem a pool de análise, né, Figueiredo? Que juntou pacientes ali dos 2 STEP, do SELECT e do FLOW, né, todos com insuficiência cardíaca, e que também mostrou, né, nessa análise, diminuição de internação hospitalar. Ou seja, a história da peça do quebra-cabeça. Cada vez mais a gente vai tendo evidências de que medicações anti-obesidade, agonistas de LP1, agonistas dual, em paciente com ICFEP e com obesidade, reduz sim desfecho. Então, essa eu acho que é uma informação bem importante. Mais uma vez, a vertente de cardiometabolismo estando cada vez mais presente no dia a dia do cardiologista. Do mesmo jeito que o cardiologista aprendeu rapidamente a usar SGLT2, lembrando que a SGLT2, 10 anos atrás, basicamente, que prescrevia era os endócrinos. Então, do mesmo jeito que o cardiologista se acostumou facilmente ali com o de SGLT2, ele tem que se acostumar a prescrever o GLP-1, porque a gente já viu, ou agonistas duais, porque a gente já viu o benefício no estudo SELECT, e agora estamos vendo também nos trabalhos com CFEP, baita novidade aí, trabalho bem importante. Ficamos aqui os dois, então, com o Summit aqui no top 1 desses 13 trabalhos que foram discutidos. Perfeito. Boa, Figueiredo? Simbora. Perfeito. Simbora. Lembrando, pessoal, são 3 grandes congressos internacionais por ano, né? O American College no começo do ano, o Europeu no meio do ano, o American Heart no finalzinho, geralmente em novembro. E tem anos e anos que o Cardio Papers faz essa cobertura toda, né? E continuaremos em 2025, certamente teremos muitas novidades boas aí para você. É isso, Figueiredo, vamos que vamos. Prazer, mais um congresso, só alegria. Valeu, pessoal, até o próximo congresso. Até mais.